Imagine um lugar onde quase não chove. O solo parece sem vida e a paisagem muda muito pouco ao longo do ano. Agora, imagine que esse lugar não é um erro da natureza, mas o resultado de leis da física, química e biologia funcionando perfeitamente. Pois é, os desertos são um dos ecossistemas mais fascinantes e incompreendidos do planeta. Hoje, vamos mergulhar fundo para entender por que os desertos existem, onde estão os maiores do mundo e por que algumas regiões, que antes eram verdes, estão lentamente se transformando em desertos. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. O que define um deserto? Muita gente pensa que é o calor, mas não é. Um deserto é definido pela quantidade de chuva que recebe. Tecnicamente, é qualquer lugar que recebe, em média, menos de 250 milímetros de chuva por ano. Para você ter uma ideia, algumas cidades bem chuvosas no Brasil podem receber isso em um único mês. Isso significa que existem desertos quentes, como o Saara, mas também desertos frios, rochosos e até gelados. O ponto central é sempre a falta de água disponível para sustentar uma vegetação contínua. Mas por que chove tão pouco nesses lugares? Para entender isso, a gente precisa olhar para cima, para o movimento invisível do ar na nossa atmosfera. A atmosfera funciona como um gigantesco sistema de aquecimento e resfriamento, um processo da física chamado convecção. O Sol aquece com mais intensidade a região da linha do Equador. Esse ar quente, que é mais leve, sobe. Conforme ele sobe, ele esfria e perde umidade, que cai em forma de chuva, criando as florestas tropicais. Depois de liberar toda essa água, esse ar agora seco e frio continua seu caminho, se deslocando para o norte e para o sul. Eventualmente, esse ar seco começa a descer, geralmente em latitudes entre 20 e 30 graus. E quando o ar desce, acontece o processo inverso. Ele é comprimido, sua temperatura aumenta e a umidade relativa despenca. O resultado? Uma dificuldade extrema para formar nuvens e, consequentemente, chuva. É por isso que muitos dos grandes desertos do mundo estão exatamente nessas faixas de latitude. É a própria circulação do planeta distribuindo a umidade de forma desigual. Além disso, as montanhas também têm um papel fundamental na criação de desertos. É um fenômeno chamado sombra de chuva. Imagine uma massa de ar úmido vindo do oceano. Quando ela encontra uma cadeia de montanhas, ela é forçada a subir. Ao subir, o ar esfria e chove de um lado da montanha, deixando-o verdinho. Depois de passar pelo topo, o ar, agora completamente seco, desce do outro lado. Esse ar seco e quente cria uma zona árida, uma verdadeira sombra de chuva. O deserto de Atacama, por exemplo, é formado em parte por esse efeito, bloqueado pela Cordilheira dos Andes. E não para por aí. Os oceanos também entram nessa equação. Correntes oceânicas frias, como a corrente de Humboldt, na costa do Tile e do Peru, resfriam o ar logo acima da superfície do mar. Ar frio não evapora muita água, então ele já começa sua jornada em direção ao continente com pouquíssima umidade. É por isso que alguns dos desertos mais secos do mundo ficam bem ao lado do mar, o que parece um paradoxo, mas faz todo o sentido quando entendemos a física por trás. Agora, vamos fazer um tour pelos maiores desertos do mundo, e a resposta para o primeiro lugar pode te surpreender. O maior deserto do planeta não é quente e nem tem areia. É o deserto polar da Antártica. Apesar de ser coberto de gelo, a precipitação lá é extremamente baixa. A água existe, mas está congelada e indisponível para a maioria das formas de vida. Lembre-se, deserto é sinônimo de falta de água útil, não de areia. Em segundo lugar, e como o maior deserto quente do mundo, temos o famoso deserto do Saara, no norte da África. Ele é gigantesco, maior que muitos países somados, e sua paisagem varia entre dunas de areia, planícies de pedra e até montanhas. O mais curioso é que registros geológicos mostram que, há milhares de anos, o Saara já foi uma savana verde, mostrando como o clima da Terra pode mudar drasticamente. Na Ásia, temos o deserto de Gobi, entre a China e a Mongólia. Ele é um deserto frio, com invernos congelantes e verões quentes, mas a constante é a pouca chuva durante todo o ano. E aqui na América do Sul, temos o já mencionado deserto do Atacama, um dos lugares mais secos do mundo, onde algumas áreas podem passar décadas sem uma única gota de chuva mensurável. Com condições tão extremas como a vida consegue sobreviver? A resposta é incrível. Plantas e animais dos desertos não resistem ao ambiente. Eles funcionam em harmonia com ele. As plantas, por exemplo, desenvolveram um tipo de fotossíntese especial. O metabolismo CAM, que permite que elas abram seus poros para respirar apenas durante a noite, quando está mais frio, para evitar perder água. Muitas também têm tecidos especiais para armazenar líquidos, como os cactos. Já os animais são mestres da economia de água. Muitos são noturnos, saindo para caçar apenas quando o sol se põe. Eles possuem um metabolismo mais lento e produzem urina superconcentrada e fezes secas para perder o mínimo de líquido possível. É a seleção natural em sua forma mais impressionante. Mas existe um problema sério acontecendo: a desertificação, e é importante diferenciar. Desertificação não é a expansão natural dos desertos. É a degradação do solo em áreas áridas e semiáridas, causada principalmente por atividades humanas. Desmatamento, agricultura intensiva sem cuidado com o solo e o uso excessivo de água subterrânea fazem com que a terra perca sua capacidade de reter água e nutrientes. O solo se torna infértil e, na prática, vira um deserto. Regiões como o Sahel, ao sul do Saara e até mesmo o nosso semiárido, no nordeste do Brasil, são vulneráveis. Não são desertos, mas, sem um manejo adequado do solo e da água,
correm o risco de perder sua produtividade. Quando o solo perde sua matéria orgânica e sua estrutura, a água da chuva simplesmente escorre pela superfície, levando embora o que resta de nutrientes. O solo morre muito antes de parecer visualmente um deserto. Apesar de sua aparência vazia, os desertos são ecossistemas complexos e importantes. Eles têm suas próprias cadeias alimentares e influenciam o clima global, ao refletir a luz solar de volta para o espaço. E a poeira que os ventos carregam do Saara, por exemplo, é rica em minerais e viaja milhares de quilômetros para fertilizar a floresta amazônica. Então, em resumo, os desertos existem por uma combinação de fatores: a circulação global da atmosfera, a presença de montanhas, as correntes oceânicas e a própria química do solo e da água. Eles não são uma falha do planeta, mas uma parte essencial de como ele funciona. O verdadeiro problema não é a existência dos desertos, mas sim quando nós, por meio de nossas ações, transformamos terras férteis em desertos funcionais, quebrando um equilíbrio ecológico delicado. Entender os desertos é, no fundo, entender como o nosso planeta administra energia, água e vida de maneiras que nem sempre são óbvias. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de aprender sobre os segredos do nosso planeta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!